Beleza? Nesse vídeo eu quero falar 5 razões para você utilizar um software chamado Figma. Ele é novo no mercado, mas muito promissor. O Figma é um software de prototipagem colaborativa, só que não se limita à parte de protótipo, ou seja, criação de interfaces, coisa que tem a ver com design de interface, mas também pode ser utilizado para impressos e social media. E a grande vantagem dele está nas ferramentas que a gente pode utilizar para a criação dessas peças, desses impressos, até mesmo desse design de interface. E nesse vídeo eu quero contar para você cinco razões para você utilizar o Figma a partir de agora, com a dica bônus, que é a dica 5. Então vamos lá, a primeira dica tem a ver com os text styles e color styles. Em resumo, é a criação de estilos que você pode reaproveitar localmente ou na biblioteca na nuvem que você pode salvar no Figma. Então vamos criar aqui só um frame, vou escolher aqui o tamanho do story e posso com a tecla de atalho T digitar qualquer texto, vou digitar aqui título principal e o tamanho dele é 72 com roboto bold. Vamos definir aqui um abaixo dele, que vai ser chamado de título secundário. E eu vou definir o tamanho dele menos 8 disso aqui. Então, digito menos 8 para dar uma hierarquizada nesse sistema tipográfico, nesse guia de estilos tipográfico. Vou criar um terceiro aqui chamado título terciário. Para quem entende de HTML, CSS, sabe que eu estou me referindo aqui aos H1, H2, H3 e H4. Só que para que todo mundo tenha acesso a esse tipo de informação, eu vou deixar dessa forma nominal. Para o título terciário, eu vou chegar aqui em 64 menos 8. Então, estou utilizando essa forma de hierarquizar minha tipografia com o fator menos 8 para cada um deles. E por fim aqui, colocar o quaternário. E novamente, menos 8. Para cada um deles, eu vou dar um clique. Esse botão do lado direito, nessa barrinha aqui. Cliquei, plus, colocar o nome dele título, barra, principal. Eu estou colocando uma barra para fazer com que todos esses títulos estejam dentro de um grupo. Então, pode chegar aqui, né? Título secundário, mesmo esquema, plus. Vou digitar aqui título secundário. Vou copiar, né? Para não precisar escrever de novo. Venho para cá, plus, título terciário. Mesmo esquema, plus, título quaternário. E vou salvar essas 4 informações aqui fora do meu frame e vou copiar. Digamos que eu esteja fazendo uma peça aqui para Stories, por exemplo, programas de nutrição. Para isso eu utilizo um H1, eu vou utilizar um parágrafo aqui embaixo e posso utilizar um H2 aqui chamado vantagens da boa alimentação. O que acontece nesse caso é que eu quero que isso aqui seja um H2, seja um título secundário. Nessa mesma opção do Style Text, eu clico aqui, escolho o grupo título e o secundário. Então eu consigo já fazer com que ele se mude a partir do salvamento que eu fiz antes. Quero que seja um título terciário, eu faço essa alteração. E a grande vantagem de tudo isso, de você criar esses estilos, primeiro ponto, é você saber documentar a tipografia, você conseguir documentar a tipografia e que todas as alterações vão influir dentro do seu projeto. Então posso pegar esse aqui. Digamos que eu tenha vários desse H3 aqui, desse título terciário no meu frame. Eu clico no espaço vazio, ele abre para mim o local Styles, Text Style do lado direito. A gente pode chegar aqui, ó, título terciário, botão direito, Edit Style. E o tamanho 56 está muito grande, eu quero que seja 52. Então quer dizer que ele vai alterar em todas as aparições desse estilo no seu arquivo. Ou fora do arquivo, caso você trabalhe com sincronização de bibliotecas. Então, além do que você pode fazer aqui em Text Styles, tem como você trabalhar também com cores. Deixa eu só apagar isso aqui. A gente vai fazer um quadrado, um retângulo, né? Com a tecla R, é o atalho para você na ferramenta retângulo. Eu gosto de deixar ele com a altura de 70, então ficar 170. Eu defino uma cor para ela, vamos de vermelho aqui. E vou definir 2 variações para essa mesma cor. Essa aqui vai ser minha cor primária. E as variações com a altura 50 vão ser minhas variações mais claras. Clico aqui, definir uma cor mais clara que a que eu tenho. E aqui o mesmo esquema, uma cor um pouco mais clara ainda.
nessa cor aqui, o mesmo esquema que a gente aplicou para os títulos, a gente pode aplicar também as cores. Cliquei nesses 4 pontinhos aqui, plus, e coloco cor primária, principal. Para de baixo eu posso colocar, isso, claro, você vai determinar a nomenclatura que você quer utilizar. Estou utilizando em português aqui para que seja mais acessível ainda. Então, coloca aqui primária, barra, leve, né? Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Selecionar a última das nossas variações, plus, seleciono e colocar aqui brilho, certo? Vai ser a cor mais clara que tem no meu grupo. E aqui eu tenho 3 cores que podem ser acessadas também no Local Styles, Color Styles, e tem elas aqui. Só fazer uma alteração, Edit Style aqui, e principal. E vamos imaginar o seguinte, deixa eu arrastar para fora do meu frame aqui, e digamos que eu tenha vários desses aqui que tem a cor primária como cor principal. A gente vai clicar aqui nesse botão, Color Styles, e definir a cor primária, esse vermelho, que é o nosso principal. E a vantagem de você utilizar isso dessa forma é que você consegue, da mesma forma que é utilizado para o texto, fazer alteração das cores e todas as cores que recebem essa cor dentro do seu documento, elas vão ser alteradas. Então, venho aqui, Edit Style, clico nesse botãozinho aqui e todas as cores são alteradas, certo? Sussa, sussa. A terceira razão para você utilizar agora o Figma é o Auto Layout, que é uma função relativamente nova no período que eu estou publicando esse vídeo, mas ela é uma coisa que não é vista em outros softwares, seja ele de prototipagem ou softwares para poder lidar com vetores, e é genial, é brilhante. Eu tenho esses 4 elementos aqui e existe uma distância entre cada um deles, certo? Entre esse é uma distância, esse outra distância, e a partir do Auto Layout, como o próprio nome diz, eu consigo fazer uma organização desse layout de uma forma automática, com o atalho Shift A, ou você pode clicar com o botão direito, Add Auto Layout. Você consegue definir a distância entre os elementos, então vou falar sobre distâncias verticais, mas também consigo mudar para distâncias horizontais através desse painel aqui. Então é o espaçamento entre os itens que eu posso alterar, então vai receber para todos os itens o mesmo espaçamento, independente do tamanho do item. Defini aqui também 70 para cada item. Só que digamos que eu tenho aqui esse título principal, que eu quero alterar o tamanho dele. Eu acho que está muito grande. Vamos colocar o tamanho, então, 68. Acontece que eles recebem o tamanho 68 e a distância continua sendo de 70 pixels. Além de conseguir fazer essa organização vertical, você pode simplesmente clicar aqui nesse botão e horizontal, e só arrastando para o lado de fora aqui, dá para enxergar melhor, você consegue fazer a organização horizontal desses itens. Deixa eu só voltar para cá e vou mudar um pouco desses nomes, para a gente entender uma outra coisa do Auto Layout que é muito importante. É óbvio que eu não vou falar tudo que se pode ser feito com Auto Layout por conta do tema do vídeo, que é simplesmente convencer você de que o Figma é um programa muito bom e pode servir às suas necessidades. Eu vou com a tecla Ctrl selecionar aqui todos os itens dentro desse frame, então a gente imagina que aqui seja um container que tem itens dentro dele. Com Ctrl e Shift eu seleciono todos eles e a seta direcional para a esquerda e para a direita eu vou alinhando os itens dentro do frame. Então eu quero que todos estejam alinhados à esquerda, eu arrasto para cá. À medida que eu vou usando a tecla direcional para a direita, eu alinho com outros pontos. Então digamos que eu queira que seja dessa forma aqui, beleza? Se eu der um Ctrl e clicar em um elemento e usar a seta direcional para cima e para baixo, eu consigo reorganizar esses itens sem necessariamente ter que arrastar e fazer todo aquele processo dos softwares que a gente conhece, que tem que clicar no item, arrastar a posição dele, depois contar se tem 70 pixels. Lembrando que tudo isso está sendo feito mantendo os 70 pixels que eu defini lá atrás, para que cada item tenha de distância um do outro. A terceira razão que você precisa hoje utilizar o Figma é a criação de componentes. Muitos dos softwares que trabalham com prototipação, eles fazem esse tipo de componente, mas eu vou levantar isso como uma razão para você entender, você que não tem esse contato com esse tipo de software, entenda o que são componentes. Então vamos lá, deixa eu reaproveitar aqui um título quaternário, né? E para esse título quaternário, eu quero que ele seja um botão. Vamos imaginar que ele seja um botão. Vou utilizar o que a gente aprendeu antes sobre o Auto Layout com a tecla de atalho Shift A. Então perceba que ele já deu um espaçamento. E outra coisa que é muito importante, que a gente vai falar agora também do Auto Layout, junto com a parte de componentes, é os espaçamentos horizontais e espaçamentos verticais. Então você viu que a partir do momento que eu cliquei o Shift A para adicionar um Auto Layout,
ele já criou meio que um container aqui por trás de um elemento só. Se eu clicar nele, nessa parte aqui do fio no painel, clicar nesses 4 pontinhos, clicar na minha cor primária, então ele já deu uma cor para esse layout. Eu posso chegar aqui com Ctrl, clicar no meu elemento texto e colocar a cor branca, F e dou um Enter. Então, diferente do que acontece com muitos softwares de edição vetorial, você precisa digitar F, 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 F 6 vezes para ele entender que aquela cor é branca. Aqui no caso do Figma, você faz isso tanto para o branco, que é o F só, como para o preto, que é só o 0. Então, voltando para o branco, eu quero definir um espaçamento interno horizontal para esse elemento. Então, vem aqui, que é o padding. Então, de novo, tem muito esse contato de pessoas que falam a linguagem do HTML, do CSS, traduzida aqui para designers. Então, eu posso chegar aqui, horizontal padding, eu quero que seja 30. Então, ele definiu um espaçamento de 30 para cá e para cá. E eu quero que tenha um espaçamento vertical, um espaçamento interno vertical de 30 também. Então, quer dizer que, independente do tamanho do elemento que eu coloque aqui dentro, que a gente viu na última dica sobre o Auto Layout, acontece aqui também. Mas você também tem a opção de definir uma altura ou uma largura fixa para o seu elemento. Nesse caso, se o meu elemento do Auto Layout ele é horizontal, eu defino uma altura fixa. Caso seja o contrário, eu defino uma largura fixa. Então vamos para cá, horizontal. Eu quero que tenha uma altura fixa de 110 pixels. Beleza. O que acontece com a parte do componente, agora finalmente chegando na parte do componente, eu posso clicar, criar um componente aqui em cima, ou a tecla de atalho Ctrl Alt K, criei um componente aqui, certo? Eu consigo arrastar ele para baixo, né? Então todo elemento que recebe essa iconografia aqui, ele é um componente chamado de componente master. Então tudo que você fizer de alteração nele acontece nos componentes que você tirou dele, que você copiou dele, que são chamados de instâncias. Então vou chegar aqui, título quaternário, qualquer coisa que eu digite aqui muda a copy dos botões que você criou embaixo, que são as instâncias. E sim, tem forma da gente conseguir conjugar as funções que eu falei mais cedo. Eu posso juntar o styles, posso juntar o auto layout e componente para fazer uma coisa muito mais doida. Por exemplo, eu tenho esse botão aqui que é o botão vermelho. Eu vou chamar ele, vamos aqui, né? Esse que é o principal. Vou chamar ele de botão barra principal. Vou copiar aqui. Eu copiei outra parte dele, só que eu vou dar um detach, que quer dizer, eu vou tirar essa função dele ser uma instância, certo? Eu dei um detach aqui. E eu quero mudar, vamos supor, eu quero mudar a cor dele para cor preta, certo? Eu vou criar um componente de novo, vou renomear ele de novo com o botão principal. Eu vou colocar isso aqui de botão secundário. Opa! Secundário. E posso, nessa instância aqui, fazer uma alteração sobre o meu componente. Então quer dizer que ele está puxando do meu componente botão principal, mas eu quero que agora puxe do botão secundário. Então aqui, que são os componentes relacionados. E por que eles são relacionados, né? Eles têm a mesma raiz, botão barra. Consigo chegar aqui e alterar para secundário. Então ele já recebe todas as características do botão secundário. Mesmo que fosse aqui, ele fosse terciário ou fosse principal, o outro receberia todas as características dele. A razão 4 para você utilizar o Figma é a possibilidade de você trabalhar com plugins. E plugins tem uma infinidade de plugins que vão servir para a gente. Eu vou abrir agora o meu gerenciador de plugins. Na real, eu vou abrir a minha biblioteca de plugins e os que eu mais utilizo no dia a dia e te convencer, com base nisso, a utilizar, testar o Figma. Vamos lá, o primeiro plugin que eu utilizo bastante é o Avatar. Então, se eu chegar aqui, tecla de atalho O, clicar, ele cria uma circunferência para mim em tamanho 100%. Se eu clicar com o botão direito, plugin, clicar aqui em Avatar, né, para mostrar para você como funciona esse plugin. Cliquei nele, ele vai na biblioteca de avatares e já seleciona a imagem para poder servir como avatar que, digamos que esteja fazendo uma dobra de depoimento ou de usuário, ele já facilita para você essa escolha da imagem, porque o plugin ele visa que o processo seja todo muito mais eficiente, porque o que eu faria se não tivesse um plugin, eu teria ido no Google, escolhido a imagem, copiado, salvado a imagem para depois trazer para o Figma ou o software que eu utilizo, e com o plugin Avatar eu só dou um clique, escolho, pronto, tá certo. O segundo plugin que eu utilizo muito mesmo, é o Lorem Ipsum. Se eu chegar aqui, eu vou pegar o meu título secundário, eu vou definir uma largura para ele, botão direito, plugin, Lorem Ipsum, e eu posso escolher aqui, eu vou tirar a opção de fechar e vou definir que ele digite para mim 5 palavras dentro desse vocabulário Lorem Ipsum. Cliquei em Generate, ele cria para mim. Generate, ele vai criando para mim. Isso é muito bom para quando você trabalha com parágrafo. E agora mostrando mais um macete
que tem a ver com Figma, coisa rápida aqui. Eu vou deslinkar, dar um detach do style. Vou definir aqui o tamanho 18, que é um tamanho bom para... ou 22, vamos de 22. Tamanho bom para parágrafo. Vou tirar o bold para regular agora. A largura eu vou manter a mesma. E volto para o meu amigo Lorem Ipsum, plugin. Só que agora eu quero definir parágrafos. Eu quero que ele tenha um parágrafo. Digitou aqui. Claro que sempre um parágrafo vai ser acompanhado por um título. Então eu consigo trabalhar com um texto de marcação muito fácil utilizando esse plugin Lorem Ipsum. E claro, se eu definir aqui, por exemplo, esse text style como parágrafo principal, aquilo que eu falei da nossa separação de raiz vai ser muito bem visto aqui. Eu tenho um grupo chamado título, então tudo aqui são título, e tudo que eu criar embaixo vai ser parágrafo. O terceiro plugin, que também é muito bom, que eu utilizo bastante, é o Unsplash. Se eu clicar aqui, plugin, espaço vazio, plugin, clicar no Unsplash. E para quem não conhece o Unsplash, ele é um site que você consegue baixar gratuitamente imagens, mas nesse caso você consegue, sem precisar ir no site do Unsplash, baixar algumas imagens da biblioteca deles. Então eu posso fazer uma escolha randômica da imagem a partir do tema, seja de natureza, arquitetura, ou eu posso escolher aqui. Então vamos lá, de natureza. Eu quero usar essa imagem aqui. Só dou um clique e ele carrega a imagem para mim dentro do próprio documento, certo? E o último plugin, que é o mais doido de todos, que é o Vectare 3D. Clico com o botão direito, plugin, Vectare 3D. E a gente tem acesso a alguns que estão desbloqueados, são muito bons, como por exemplo esse do celular, que é o primeiro que carrega aqui pra gente. E como é 3D, você consegue mover o posicionamento desse objeto aqui junto com a sombra dele e também definir um frame que vai compor essa imagem aqui. Então estou com a imagem do Unsplash aqui baixada e selecionada. Vou clicar em Use Frame. Ele já traz a imagem para mim aqui, junto do mockup, e coloca o Save View as Image, que ele vai salvar esse mockup que a gente está utilizando. Fez o processo, pronto. Isso é muito doido e esse é o último plugin que eu quero falar. Além desses que eu falei, que são os que eu mais utilizo, tem uma pancada de vários outros plugins, de ícones, plugins de contraste, coisa e tal. E para finalizar o vídeo eu quero falar sobre o quinto motivo e o mais importante de todos para você utilizar o Figma. Se você utiliza e trabalha sozinho, ele é gratuito. Então, link está na descrição. E se você curtiu, like, compartilha com seus amigos. Tamo junto.